Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista, de Brasília. Piloto influenciador terá passaporte desbloqueado após concessão de habeas corpus. Hoje também temos reportagem especial. Vamos viajar pela história dos 100 anos da revista do Tribunal Superior do Trabalho. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A seção 2 de dissídios individuais do TST determinou a liberação do passaporte de um empresário, que também é piloto e influenciador digital. O documento havia sido retido por ordem da Justiça do Trabalho no Paraná. Vamos saber mais detalhes com a repórter Larissa Batista. O influenciador disse que em fevereiro deste ano foi impedido de embarcar para Dallas, nos Estados Unidos. O motivo? O passaporte do profissional havia sido retido pela polícia, em cumprimento à ordem judicial da Vara do Trabalho de Pinhais, no Paraná. Ele entrou com mandado de segurança com pedido de tutela de urgência no TRT da 9ª Região, alegando o cerceamento do direito de ir e vir. Na petição, informou que atua como piloto profissional e de testes, além de ser influenciador digital, com bastante exposição na mídia. Outros argumentos foram que o uso do passaporte é essencial para o trabalho dele e que a medida seria desproporcional. O TRT negou o pedido, sustentando que o influenciador tem um estilo de vida luxuoso, frequentemente exibido nas redes sociais, e teria ocultado patrimônio para evitar a quitação integral de uma dívida trabalhista, estimada em R$ 1 milhão. A decisão de segunda instância apontou que ele fez diversas viagens internacionais entre 2019 e 2023, o que contraria o argumento de falta de recursos. O caso chegou ao TST. A ministra Maria Helena Malman foi a relatora do habeas corpus. No voto, a ministra destacou que a jurisprudência da subseção 2 de dissídios individuais considera o habeas corpus um instrumento adequado para proteger o direito fundamental de locomoção, que inclui o direito de sair do país. A ministra entendeu que as viagens fazem parte do trabalho do piloto. Observou ainda que os valores relativos à dívida principal já foram pagos. Ele quis viajar e não pôde, ele justifica o motivo da viagem, que seria exatamente a trabalho, pela atividade que ele exerce. E, além disso, a execução ela se fundamenta única e exclusivamente em cláusula penal. E ele já pagou para o exequente a importância de R$ 750 mil. Eu mantenho meu voto, porque aqui a preocupação que a gente sempre tem no exame do habeas corpus é que se essa liberação, se essa questão da apreensão prejudica a própria atividade do paciente. Eu mantenho meu voto. O voto da relatora foi seguido por maioria. Reportagem especial. Já pensou em abrir o e-mail do trabalho e ser surpreendido com uma mensagem assinada por José Saramago? Foi exatamente isso que aconteceu com o servidor do TST. Essa e outras histórias marcam a trajetória da revista do Tribunal Superior do Trabalho, que em 2025 completa 100 anos. A repórter Samantha Flor conta um pouco dessa história pra gente. Vamos ouvir. Em 2002, José Geraldo Baião, revisor da revista do TST há mais de 3 décadas, recebeu um e-mail inesperado, um texto enviado pelo escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. Gente, não é possível. Aí eu abri, era um texto do Saramago. Assim, o ministro da Lazen havia pedido para o Saramago o texto de abertura dele, Saramago, para o Fórum Econômico e Social. Então o ministro da Lazen pediu para o Saramago se ele podia publicar na nossa revista. E o Saramago manda para nós. Ele mesmo manda escrevendo um e-mail dizendo assim, eis o texto solicitado. Sirva-se dele como se fosse seu. E aí o texto abriu a revista, um texto muito legal, fala sobre a globalização desigual de hoje em dia. Para mim é o volume mais marcante até hoje. A revista do TST nasceu em 1925 como publicação do Conselho Nacional do Trabalho. Em 1947, acompanhou a criação do TST e ganhou o nome atual.
Desde então, passou por muitas mudanças, do impresso ao digital, de atas e pareceres a artigos científicos. A presidente da Comissão de Documentação do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, explica essas mudanças. Desde a sua inauguração, ela teve um papel importante, mas inicialmente não como divulgador de conhecimento científico, e sim como um instrumento de divulgação, digamos, ao grande público de documentos do órgão respectivo. Então, por meio da revista original, divulgavam-se atas, normas, pareceres, ementários do Conselho Nacional do Trabalho e da sua estrutura organizacional. Portanto, documentos que diziam com a área trabalhista e a área previdenciária. O primeiro artigo acadêmico só foi publicado na década de 1970. Desde então, o espaço se consolidou como periódico científico de referência, como lembra a coordenadora de documentação do TST, Cassandra Klatchwork. A partir de então, essa evolução não parou. Nós tivemos a formação de comitês formados apenas de ministros, com o embrião do que hoje é a Comissão de Documentação e Memória. Nós tivemos aí, a partir de 2011, formação de comitês de ministros acadêmicos. Nós tivemos aí em 2018 o corpo editorial da revista, nós tivemos aí em 2022 a atribuição do Qualiscapes B2 da revista. Então nós tivemos muitas evoluções da revista até o formato atual e até o lançamento da revista eletrônica do TST, que hoje nós temos dois formatos, né, o formato eletrônico e o formato impresso. Nós não deixamos de editar o formato impresso. A revista do TST é gratuita e aberta. Recebe artigos de direito do trabalho, mas também de áreas como economia, sociologia e até tecnologia, como destaca a Cassandra. Nós temos um público bem diverso que submete artigos, né? Podem ser de direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional do trabalho, economia do trabalho, sociologia do trabalho e áreas afins. Não precisa ser exatamente do cerne do direito do trabalho. Áreas afins podem ser também submetidas, que elas vão ser avaliadas. Se elas estiverem, né, muito fora, elas vão ser aconselhadas, né, a submeterem a outros periódicos mais afetos àquele artigo. Mas nós temos outras áreas que se correlacionam ao direito do trabalho também. Nós temos outros artigos que podem ser correlacionados ao direito do trabalho e aí eles vão ser avaliados pelos nossos pareceristas. A ministra do TST, Cristina Peduzzi, ressalta que com 100 anos, a revista do TST acumula edições históricas, como as dedicadas aos 80 anos da Justiça do Trabalho e as que trouxeram artigos internacionais. Nós temos, digamos, muitos episódios e muitos números de revistas que foram especialmente importantes porque eles reuniram questões, digamos, concentradas, né? Por exemplo, competência da Justiça do Trabalho, reforma trabalhista, reforma do Código de Processo Civil. Então nós temos números que, no curso da vida da revista, se dedicaram a publicar concentradamente por uma matéria que naquele momento apresenta uma importância especial. Me reporto ao ano de 1967, porque a partir dessa data, a supervisão da revista passou a ser exercida por ministros do TST. E essa tarefa inicial coube, por isso também a importância do destaque, aos ministros Arnaldo Susequinde e Raimundo de Souza Moura, né, que o ministro Arnaldo Susequinde foi, nós todos sabemos, este precursor, né, da CLT e este homem que viveu por 95 anos, dedicando-se até o seu último momento de vida, com muita saúde intelectual, ao estudo e à divulgação e ao aperfeiçoamento do direito do trabalho. Entre os temas mais recentes abordados na publicação estão a pejotização e o nomadismo digital, fenômenos atuais que desafiam o direito do trabalho. A revista do TST é trimestral e prima pela qualidade técnica, ética e editorial. Para os pesquisadores, é uma vitrine de alcance nacional e internacional, um instrumento de referência, como explica o revisor da revista, o servidor José Geraldo Baião.
O tribunal, o TST, ele é a instância maior da Justiça do Trabalho, né? Então, a voz do TST é uma voz que tem muita repercussão. Então, sendo uma revista, imagina, da última instância trabalhista nacional, já cacifa a revista a ter uma penetração bem grande, não é? E a revista é importante, a sua doutrina, porque nós publicamos professores doutores de grandes universidades, não só brasileiras, né? Especialistas na área, ministros, desembargadores. Ou seja, os nossos textos são de pessoas que estão na ativa, na linha de frente do direito do trabalho. A revista do TST completa 100 anos em 2025. Um século de história que continua sendo escrita artigo por artigo. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.